Olá pessoal, eu me chamo Jussara Vasconcelos, eu sou nutricionista e eu vou falar para vocês hoje 8 dicas para ter hábitos alimentares saudáveis. E a primeira delas é beba água. Eu sei que vocês já ouviram várias pessoas falando isso, mas beber água é realmente essencial para uma boa saúde. E existem vários motivos. Eu vou falar aqui só 3 para vocês terem uma noção de como a água é importante para o nosso corpo. O consumo adequado de água, ele garante um bom funcionamento intestinal. Essa água, ela vai hidratar o bolo fecal, ajudando na eliminação. Um outro motivo é que o consumo adequado da água, ele vai tornar a nossa pele, os nossos cabelos mais bonitos. Os primeiros sinais de falta de água no nosso corpo, ele vai ser percebido na nossa pele e nas mucosas. Porque entre as células da nossa pele, existe um líquido que a gente chama de líquido intersticial. E esse líquido, ele tem várias funções, Uma delas é dar sustentabilidade à nossa pele. Então, beber água, além de deixar a nossa pele hidratada, firme, também ajuda na eliminação das toxinas através das fezes, da urina e do próprio suor. A água também ajuda no transporte dos nutrientes no nosso corpo. Sem uma hidratação adequada, o nosso sangue ele tende a ficar mais denso, mais espesso e com menos capacidade de fazer esse transporte desses nutrientes. Como, por exemplo, a vitamina C, que é uma vitamina hidrossolúvel. O que é isso? É uma vitamina que ela só pode ser bem absorvida na presença de água, Então, se a gente tem um consumo inadequado, essas vitaminas hidrossolúveis, elas vão ter mais dificuldades de serem absorvidas. A segunda dica é: consuma menos gordura. Em outros vídeos a gente vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre as gorduras, mas aqui eu tô falando em reduzir o consumo de gorduras saturadas, gorduras trans, gordura hidrogenada, porque são essas gorduras que estão associadas ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, inflamações. São essas gorduras que têm a capacidade de diminuir o HDL e aumentar o LDL. Então a gente precisa prestar atenção no consumo desse tipo de gordura. Onde que a gente pode encontrá-las? Nas margarinas, nos biscoitos industrializados, biscoitos recheados principalmente, salgadinhos, frituras, a coxinha, o pastel, que são fritos em óleo, sorvetes, pipocas de micro-ondas, batata frita, enfim. Todos esses alimentos, eles têm uma maior probabilidade de ter na sua composição gorduras saturadas, gorduras trans. O ideal é a gente evitar esse tipo de alimento ou fazer substituições, testar novas receitas, usar outros ingredientes com menos gorduras saturadas, com menos gorduras trans, Diminuir o consumo de fast food. Se você tem o hábito de consumir esse tipo de alimento com muita frequência e não consegue se desligar, não consegue diminuir esse hábito alimentar, o ideal é que você vá reduzindo. Então, por exemplo, se você costuma comer 3 vezes na semana, você vai diminuindo, passa a comer somente uma vez, até você conseguir deixar o consumo mais distante, mais esporádico. A terceira dica é: consuma menos doces. E aqui eu tô falando de doces mais refinados. Balas, pirulitos, refrigerante que tem um alto teor de açúcar, biscoitos. Isso porque esses alimentos, eles são feitos com um açúcar mais simples e o nosso corpo, ele absorve esse açúcar de uma forma mais rápida. E na sua grande maioria, esses alimentos, eles não contêm nutrientes. Por exemplo, os refrigerantes, as balas, nutricionalmente falando, eles são pobres, E o nosso corpo vai absorver o açúcar naquela forma simples, muito rápido. Então, o consumo excessivo desse tipo de alimento pode causar um aumento indesejado do peso, desregular o metabolismo da glicose, causar uma resistência à insulina, diabetes, aumentar os triglicerídeos do nosso sangue, enfim, são vários fatores que estão relacionados ao consumo excessivo desse tipo de alimento. A quarta dica é: coma mais verduras, legumes e frutas. Esses alimentos de origem vegetal, eles têm altos teores de vitaminas, minerais, fibras, que são importantes para o bom desenvolvimento do nosso corpo.
ajudam na imunidade, na prevenção de doenças e ajudam no bom funcionamento do nosso metabolismo, que são aquelas reações que permitem que o nosso corpo mantenha as suas funções vitais, seja quebrando substâncias para absorver melhor ou formando novos componentes a partir de substâncias mais simples. Por isso que é importante que a gente faça um consumo diário desse tipo de alimento, né? E seguindo a mesma lógica, se você não tem o hábito de consumir esses alimentos, a dica é que você possa ir aumentando gradativamente esse consumo. Então, se você consome frutas apenas uma vez na semana, tenta aumentar para 2, 3 e vai tentando melhorar esse consumo. A quinta dica é consuma mais fibras. De uma forma bem simples, as fibras, elas são substâncias que nós encontramos em grãos, frutas, verduras, legumes, que não são digeridas no nosso organismo. Elas passam quase intactas pelo nosso sistema digestivo. E aí você pergunta, mas por que eu devo consumir algo que meu organismo não vai digerir totalmente? Porque essas fibras, junto com o consumo adequado de água, ela vai ajudar na saúde intestinal. Vão ajudar a combater a constipação, né, a prisão de ventre. Elas também aumentam a sensação de saciedade, ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, promover a saúde da nossa microbiota intestinal, porque muitas dessas fibras elas vão servir de alimento para os micro-organismos, né, que habitam no nosso intestino e promovem a saúde intestinal. A sexta dica é diminua o consumo de álcool. Além de aumentar o valor calórico e promover o ganho indesejado de peso, já que o álcool ele tem um valor energético muito alto, o etanol ele precisa ser metabolizado no nosso fígado antes de ser eliminado. E isso pode sobrecarregar o nosso fígado, dependendo da frequência, do tipo de bebida, da quantidade que você consome. Isso pode ir gerando efeitos cumulativos ruins, levando a uma sobrecarga do fígado que vai precisar trabalhar de forma mais intensa para poder conseguir eliminar o etanol do corpo, que com o tempo pode ocasionar doenças mais graves. A sétima dica é evite o consumo frequente de alimentos industrializados. Eles são ricos em aditivos químicos, que são colocados ali naquele alimento para aumentar o tempo de prateleira, conferir um sabor mais adequado ou mascarar um sabor que não é tão legal assim que a gente sinta, corantes, uma série de aditivos. E são esses compostos adicionados nesses produtos industrializados que podem causar desde reações de sensibilidade, outras doenças como diabetes, obesidade, hipertensão. Isso porque muitos desses produtos também contêm um alto teor de sódio na sua composição. E a gente sabe que o sódio ele interfere na questão da nossa pressão arterial, por exemplo. Enfim, são vários os componentes, a depender do produto que você está consumindo, que vão lhe trazer algum malefício. O ideal é evitar o consumo ou, como eu já falei nos outros pontos, né? Fazer um consumo mais esporádico. E a oitava dica é evite restrições alimentares muito severas. Com o tempo, essas restrições elas podem prejudicar na sua sensação de fome e saciedade, podem desregular o seu comportamento alimentar, gerando compulsão, por exemplo. Pode também causar aquele indesejado efeito sanfona, ocasionando uma perda mais acentuada de massa magra, sem falar que elas tendem a diminuir o nosso metabolismo. O que é que isso quer dizer? Quando a gente restringe muito a nossa alimentação, o nosso gasto energético também vai diminuir, porque o nosso corpo ele vai entender que a gente está passando por uma privação de alimentos e ele vai diminuir o gasto energético para tentar aproveitar o que já tem, não perder. Então essa ideia de restringir a alimentação para perda de peso, ela é equivocada. E isso não vai promover a perda de peso. Pelo contrário. Sem falar que quando você volta na próxima refeição, por exemplo, a tendência é que você coma um volume maior do que você comeria se você estivesse se alimentando de forma adequada. Bom, então essas foram as 8 dicas que eu trouxe para vocês. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!